Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Desejo que estejam bem. Eu sou o professor de matemática Rui Lima, das aulas de Matemática Plus da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. E agora estamos na 16ª semana do nosso curso. Hoje iremos trabalhar com geometria analítica, especificamente circunferência. Vão ser 3 vídeos de circunferência, bem lúdico aqui, ó. Como você pode ver, a gente vai trabalhar bem direitinho, vendo todos os conceitos nesses esqueminhas aqui, fazendo as questões de vestibulares e do Enem. Então confere. O conteúdo hoje é circunferência. Rui, o que é uma circunferência? Circunferência é o conjunto de pontos do plano que são equidistantes de um ponto. Todo ponto da circunferência, ele vai estar à mesma distância de um ponto. Essa distância é chamada raio, na verdade, essa distância é o raio. E esse ponto é o chamado o quê? Centro. Qualquer ponto da circunferência, a distância que ele tem para o quê? Para o centro é constante e igual ao raio. Então a gente pode dizer que é o conjunto de pontos, vamos escrever isso aqui, né? Conjunto de pontos do plano, né, pessoal? Do plano. Olha, se fosse no espaço, nós iríamos falar de uma superfície esférica. Então, é o conjunto de pontos do plano que são equidistantes. O que vem a ser equidistantes? Estão à mesma distância, equidistantes do centro, né? Do centro, de um ponto que é o centro. Então, não pode esquecer que na circunferência, todos os seus pontos estão equidistantes do centro. Tá massa? Tranquilos? Confere aqui. Então, se a gente está falando em equidistância, nós vamos precisar falar em distância entre dois pontos. E nós aprendemos que a distância entre dois pontos nada mais é do que uma consequência do teorema de quê? De Pitágoras. Se eu pegar aqui essa variação de y, que vai ser yb menos ya, e essa variação de x aqui, ó, que vai ser xb menos xa, confere comigo. E se eu aplico o teorema de Pitágoras, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a distância entre os pontos A e B ao quadrado, ela vai ser a soma dos quadrados das variações de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Ou seja, vai ser raiz quadrada, vou colocar assim, ó, de ΔX quadrado mais ΔY ao quadrado, que é o que nós trabalhamos aí na parte de geometria analítica desde a primeira semana de geometria analítica, que foi a 14ª semana. Beleza? Então, inicialmente, nós vamos precisar disso, de distância entre dois pontos. Por qual motivo, Rui? A gente vai precisar de distância entre dois pontos. A gente vai precisar de distância entre dois pontos porque a circunferência é o conjunto de pontos do plano que está equidistante de um ponto. E é a distância, por exemplo, do centro a qualquer ponto, ela vai ser constante igual ao raio. Se nós aplicarmos essa distância daqui, nós vamos ficar com raiz quadrada de x menos x0. x0 e y0 são as coordenadas do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r. Para eliminar essa raiz quadrada, nós podemos chegar aqui e fazer o quê? Elevar ao quadrado. Se nós elevarmos ao quadrado ambos os membros, o que é que a gente vai ficar ao elevar ao quadrado ambos os membros? Nós vamos eliminar a raiz quadrada e vamos ficar com x menos x0 ao quadrado, na verdade, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa
é a chamada equação reduzida da circunferência, que tem centro no ponto x0, y0 e raio R. Não pode esquecer. Como é o nome dessa equação, Rui? Equação reduzida da circunferência. Essa é a chamada equação reduzida da circunferência. Ou equação da circunferência na forma reduzida. Então vamos lá, preste atenção aqui. Isso vai ser importantíssimo. Toda vez que eu tiver uma circunferência, que é o conjunto de pontos de quê? Do plano que são equidistantes de um ponto, e esse ponto é o centro, o que é que nós vamos ter aqui? A equação reduzida que representa todos esses pontos, a forma genérica de se representar todos esses pontos é dada por essa equação. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, equação reduzida da circunferência que tem centro no ponto x0, y0 e raio r é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Beleza? Tá legal? Se liga! Então vamos exercitar isso aqui. Vê como tá legal aqui, galera. Bem bacana para vocês. Encontre o centro e o raio das seguintes circunferências. O que foi que a gente já aprendeu sobre a equação da circunferência? De centro no ponto x0, y0 e raio r. É x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a equação da circunferência que tem centro no ponto x0, y0 e raio r. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Se a gente comparar, quem vai ser x0, galera? x0 vai ser o quê? x0 vai ser 3, na verdade. x0 vai ser 3. Aí, y menos y0. Quanto é y0? y0 vai ser 5. E r ao quadrado é 16. Então, significa dizer que o raio é quanto? 4. Então, essa é a circunferência que tem centro no ponto 3, 5 e raio qual? 4. Tem centro no ponto 3, 5 e raio 4. Se eu chegar agora e pegar essa circunferência, ela vai ter centro em que ponto? Vai ter centro no ponto 3, 7. Significa dizer que x0 é 3, y0 é quanto? 7. E que o raio ao quadrado é 49. Então, significa dizer que o raio é 7. Beleza? Tranquilos? Ok. Então, tem centro no ponto 3, 7 e raio 7. Se eu pegasse essa circunferência, é importante lembrarmos, nunca é demais, vamos repetir aqui, como é que seria, Rui, como é a equação reduzida da circunferência que nós aprendemos. Nessa equação reduzida da circunferência, eu sei o seguinte, que é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Nós provamos isso, que é uma consequência da distância entre dois pontos, que por sua vez é uma consequência do Teorema de Pitágoras. Na verdade, tá legal, tranquilos? Aí vê bem, eu vou chegar aqui, ó, mais uma vez e vou perguntar a vocês. Vê que eu tenho o seguinte, ó, a equação é x menos x0. Como aqui está mais 4, significa dizer que esse x0 era negativo. Então eu faria assim, ó, menos x0 é igual a 4. E agora, menos y0, por exemplo, é menos 1, se eu fosse comparar dessa forma. Então, x0 é menos 4, x0 é menos 4, y0 é 1. Então, a gente já sabe que o centro tem abscissa menos 4 e ordenada 1. Beleza? Aí agora, e qual é o raio? R quadrado é 25. Então, significa dizer que o raio vai ser 5. R quadrado é 25, significa dizer que o raio é 5. Então, se liga que a equação normalmente é x menos x0, y menos y0 ao quadrado.
Então, se tiver o mais, é porque a gente fez mais com menos, aí ficou menos com menos, ficou mais. Aí agora, aqui já vamos colocar direto. Qual é o centro dessa aqui? 3, a abscissa do centro, mas a ordenada do centro é qual? Menos 5. E o raio aqui, ó, cuidado, que r quadrado que é 10. Então significa dizer que o raio vai ser a raiz quadrada de 10. Mais uma vez, o que é que a gente está usando? A forma reduzida da equação da circunferência. Nesse caso aqui, ó, se você não tem uma constante aqui, x menos x0, se só tem x ao quadrado, significa dizer que o x0 é zero e o y0 também é zero. E r quadrado é 36, então significa dizer que o raio é quanto? 6. Então eu tenho essa equação da circunferência. Vamos aprender mais um pouquinho. Nesse caso aqui, se a gente for interpretar, se a gente fosse construir graficamente essa circunferência no plano cartesiano ortogonal, o que é que nós teríamos? Uma circunferência que tem centro na origem e raio 6. Seria essa circunferência aqui, não é verdade? Que ela tem centro na origem e raio 6. Então, seria essa circunferência. Então, como é que a gente faz para encontrar a equação da circunferência na forma reduzida? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E usando isso aí, a gente também consegue encontrar, se ele te der a equação, encontrar o centro e o raio. Beleza? Tranquilos? Agora, vamos lá no exemplo 2. Olha o que ele diz no exemplo 2. Ele fala assim: a equação da circunferência com centro no ponto 2, 1 e que passa pelo ponto P03. Olha, a gente tem aqui duas possibilidades de fazer essa questão. Então eu vou colocar aqui, ó, uma primeira maneira de se fazer essa questão, que é o seguinte: eu vou encontrar a equação da circunferência. E a gente já aprendeu que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa equação ela está na forma o quê? Reduzida. Mas quem é o meu x0 e y0? O x0 é a abscissa do centro, no caso é 2, e o y0 é a ordenada do centro, que no caso é 1. Então a gente vai ter x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Aí eu preciso, só falta achar r quadrado. Olha, x0 e y0 é o centro, mas xy, quando você tem essa equação, xy é qualquer ponto da circunferência. Então você pode chegar aqui e substituir no lugar de x e de y o ponto 0,3, ou seja, substituir x por 0 e y por 3. Rui, o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ficar com 0 menos 2 ao quadrado, mais o que? 3 menos 1 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Se nós fizermos a continha aqui, dá menos 2 ao quadrado, que dá 4, e aqui dá 2 ao quadrado, que dá 4. Significa dizer que r quadrado é igual a 8. Se r quadrado é igual a 8, encontramos a equação da circunferência, que é qual? X menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, e agora o r quadrado é 8, então eu já coloco o 8 aqui. Se liga que essa é a equação da circunferência que tem centro aonde, Rui? Essa equação, ela tem centro no ponto 2, 1 e raio, raiz quadrada de 8. Porque r quadrado é que é 8. Então o raio ali, ó, é raiz quadrada de 8. Mas, Rui, você falou aqui que teria uma segunda maneira. Sim. Qual seria a segunda maneira de nós fazermos essa questão? Vê só, eu tenho centro e tenho raio. Eu tenho centro e não tenho raio. Se eu soubesse o raio, eu já encontraria a equação dessa circunferência. Mas a gente pode encontrar esse raio usando distância entre dois pontos. E como é a distância entre dois pontos? Raiz quadrada
de que a distância de C para P, que é o raio, vai ser a raiz quadrada de quanto? Vamos lá. A distância de C para P. 2 menos 0 ao quadrado, não é verdade? 2 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 3 ao quadrado. Então eu já acharia que esse raio, que era a distância entre dois pontos, seria a raiz quadrada de 8. Se eu achei que o raio é a raiz quadrada de 8, está em casa. Agora a gente pode encontrar a equação da circunferência. Por quê, Rui? A equação vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a r ao quadrado, que era 8. Então, essa seria a segunda maneira. Vamos recapitular? Qual seria a primeira maneira aqui? Nessa primeira maneira, a gente escreveu logo a equação da circunferência. Substituiu as coordenadas do centro, que era 2, 1, e substituiu o ponto que essa circunferência passa, que era 0, 3, no lugar de x e y. Vê que x e y é um ponto da circunferência, da linha. E aí, deu r quadrado igual a 8. Então, o raio deu raiz de 8. A segunda maneira de encontrar a distância entre dois pontos era fazer o quê? Encontrar o raio como a distância entre dois pontos. Quando a gente fez isso, raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY quadrado, ó, só colocando aqui, ó, que a gente tinha dado uma revisada, é ou não? Como é a expressão da distância entre dois pontos? Raiz quadrada da variação de x ao quadrado, variação de y ao quadrado. Então eu já encontrei o quê? Já encontrei o raio. Quando eu encontrei o raio, eu usei a forma reduzida. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Ok, tranquilos, beleza, tá massa. Então agora vamos no exemplo 3. Olha o que ele diz nesse exemplo 3. O segmento que une os pontos de interseção da reta 2x mais y menos 4 igual a 0, com os eixos coordenados, determina um diâmetro na circunferência. Vamos pensar aqui direitinho. Vai determinar um diâmetro. Olha o que é que a gente tem. O que é um diâmetro? O diâmetro da circunferência é a corda máxima. Não é verdade? Então ele tem extremidades de um diâmetro, que são as interseções com os centros, com os eixos. Se eu pegar essa reta 2x mais y menos 4 igual a 0, e eu vou encontrar os pontos de interseção com os eixos, é bem simples, não esquece disso. Qual a interseção com o eixo dos x? No eixo dos x, o y é sempre 0. E no eixo dos y, o x que é sempre 0. Então, se a gente chega aqui e faz a interseção com o eixo x, eu tenho que fazer y igual a 0. Aí vai ficar 2x mais 0 menos 4 igual a 0. Joga para lá, 2x igual a 4, x igual a 2. Então eu achei que é o ponto 2, 0. Rui, mas como é que também a gente encontra a interseção com o eixo dos y? Para achar a interseção com o eixo dos y, basta que a gente faça o quê? X igual a 0. Não esquece, não pode esquecer disso, gente, em hipótese alguma, que toda vez que eu estou no eixo dos x, eu tenho que fazer y igual a 0. E toda vez que eu estiver no eixo dos y, eu tenho que fazer x igual a 0. Tá massa? No eixo x, o y é 0. No eixo y, o x é 0. Então, se a gente continua aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar com 2 vezes 0, 0, mais y menos 4 igual a 0. Aí dá y igual a 4. Se y dá 4, eu já encontrei que o ponto agora é 0, 4. Então é como se nós tivéssemos aqui 2, 0 e 0, 4. Eu tenho aqui dois pontos da circunferência. Mas esses não são pontos quaisquer. Esses pontos, eles são extremidades de quê? Ó? Vamos grifar aqui. São extremidades de um diâmetro da circunferência. Se são extremidades de um diâmetro, significa dizer que para a gente achar o centro aqui, ó, o centro é exatamente o ponto médio. Rui, e como é que a gente acha ponto médio? Para achar ponto médio, a gente faz a média dos x e a média dos y. Então eu vou fazer
2 mais 0 sobre 2, para achar o x do ponto médio, a abscissa do ponto médio. E agora, 0 mais 4 sobre 2. Então, eu já encontrei as coordenadas do centro, que vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, agora, basta que a gente chegue aqui e encontre a equação da circunferência. Vamos usar a chamada forma reduzida. Como é a forma reduzida? X menos x0 ao quadrado. Vai, repete aí, eu tenho certeza que você está sabendo. Y menos y0 ao quadrado igual o quê? A r ao quadrado. Tá legal? Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a r ao quadrado. Rui, a gente precisa achar esse r quadrado, esse raio. E como é que a gente vai achar esse raio? Lembra do exemplo anterior. A gente tem duas maneiras. Ou substitui um dos pontos da circunferência, ou substitui um dos pontos da circunferência. Rui, eu posso substituir o centro 1, 2? Não. O centro não é ponto da circunferência. Circunferência é a linha. Eu posso substituir o ponto 2, 0, na verdade, esse ponto que é a interseção com o eixo dos x, ou o ponto 0, 4, que é a interseção com o eixo dos y. Eu vou substituir 2, 0. Se a gente substituir 2, 0, 2, 0, como é que nós vamos ficar aqui? Vamos lá. 0 menos 1, opa, desculpa, 2, 2, não é, galera? Menos 1 ao quadrado, mais quanto? 0 menos 2 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então aqui, ó, r quadrado é 5. Significa dizer que o raio dessa circunferência, ele é raiz quadrada de 5. O raio dessa circunferência é raiz quadrada de 5. Rui, se eu já achei o centro e achei o raio, eu consegui encontrar a equação da minha circunferência. Então, a equação da minha circunferência vai ser qual, galera? Vai ser x menos quanto? Menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a r quadrado, que é 5. Essa é a equação da circunferência, cuja resposta está na letra A. Vamos recapitular aqui. Ele deu a equação de uma reta e disse que a interseção com os eixos são extremidades do diâmetro de um dos diâmetros da circunferência. Então, quando eu fiz a interseção com o eixo do x, faz o y igual a 0, eu encontrei o ponto 2, 0. Quando eu fiz a interseção com o eixo dos y, eu encontrei o ponto 0, 4. Então aqui, ó, como eu já tinha os dois pontos, o ponto médio do diâmetro, ele vai ser o centro da circunferência. Se o ponto médio do diâmetro ele é o centro da circunferência, a gente, para achar o ponto médio, é bem simples, né? Faz a média dos x e a média dos y. Então, eu achei o ponto médio. Quando achei o ponto médio, já era o centro. Então, eu fiquei na equação reduzida. X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, ficou x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a r ao quadrado. E aí, poderia substituir tanto o ponto 2, 0, quanto o ponto 0, 4. Substituir 2, 0, achei o r quadrado, achei o que o raio era a raiz de 5, e substituir para marcar como resposta a letra A. Beleza? Então, olha, o que é que a gente usou aqui? Se liga aqui. Equação da circunferência de centro no ponto x0 e y0 é uma consequência da distância entre dois pontos. Até porque o conjunto de pontos equidistantes de um ponto no plano cartesiano é uma circunferência. Então, a equação vai ser uma consequência disso. E se a circunferência centrada no ponto x0, y0 e raio r, ela vai ser x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, vê o que é que a gente tem aqui. Fizemos o exemplo 1, que eu tenho centro no ponto 3, 5 e raio 4, porque r quadrado é 16. Centro na letra B, centro no ponto 3, 7 e raio 7, porque r quadrado é 49. Centro no ponto menos 4, 1. Por que, Rui, troca o sinal? Porque a equação é x menos x0. Se ali tem um menos,
quer dizer que fez menos com menos, mais, beleza? Então a abscissa do centro é um número negativo. Centro no ponto 3 menos 5 e raio raiz de 10. Centro no ponto 0, 0 na origem e raio 6. Tá massa? Equação da circunferência que tem centro nesse ponto e passa por isso. Eu posso fazer de duas maneiras, são duas situações. Quais são essas duas situações? Eu posso fazer logo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado e substituir o ponto. Ou então eu posso pegar a distância entre o centro e o ponto da circunferência como sendo raio, calcular esse raio para substituir na equação reduzida. E nesse caso ele falou que tinha um diâmetro e esse diâmetro eram extremidades de um diâmetro. O diâmetro tinha como extremidades as interseções da reta com os eixos. No eixo dos y faz x igual a zero. No eixo dos x faz y igual a zero. Achei esses pontos. O ponto médio é o que, galera? É o centro da circunferência. Quando achei o centro, usei essa maneira, substituir para encontrar isso aí. Então, é dessa forma que nós encontramos a equação da circunferência. Tá legal? Então, nesse aqui, ó, para você ver aí bem direitinho o que foi que a gente fez aqui. Tá massa, tranquilos? Se liga que aqui você aprende. Vamos adiante. Chegou aqui, ó, na chamada equação normal. O que é que nós já aprendemos? Nós aprendemos aqui a chamada equação na forma reduzida. Rui, como é a equação na forma reduzida da circunferência que tem centro no ponto x0, y0 e raio r? Ela vai ser x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Se nós desenvolvermos isso aqui, se nós usarmos o quê? Aquele produto notável, na verdade, o quadrado da soma, por exemplo, ou o quadrado da diferença, como é, Rui? Toda vez que tivermos a mais ou menos b ao quadrado, isso é, quadrado do primeiro, aí se for mais, é mais. Duas vezes o primeiro pelo segundo, se for menos, é menos. Mais o quadrado do segundo. Nós vamos usar bastante isso aqui, galera. Bastante esse produto notável. Então, se a gente desenvolve aqui, ó, vai ficar x quadrado menos duas vezes x0x mais x0 ao quadrado. O que foi que você fez, Rui? Quadrado primeiro, o quê? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá para o segundo. Quadrado do primeiro, que é y quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, isso é igual a r quadrado. E agora a gente vai escrever essa equação na seguinte forma: x quadrado mais y quadrado menos 2x0x menos 2y0y mais o que? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r quadrado igual a zero. Essa é a chamada equação da circunferência na forma normal. Essa é a forma normal da equação da circunferência. Então, forma normal e forma reduzida. Essa é a forma normal e essa aqui é a forma reduzida. Beleza? Rui, como é que isso vai impactar para a gente? Quando a gente tem essa aqui na forma reduzida e quer passar para a forma normal, é tranquilo. É só aplicar o quê? O quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Mas quando tivermos na forma normal e quer passar para a reduzida, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ou você vai decorar isso aqui, que um exemplo de como você poderia fazer era assim. Se eu quisesse, por exemplo, o seguinte: centro e raio, centro
e raio de. Centro e raio da circunferência da equação. Eu vou colocar a equação aqui. X² mais y² menos 6x mais 4y, beleza? Menos 6x mais 4y. Digamos que a gente tivesse aqui mais 7 igual a zero. Dizer que eu tivesse isso. Rui, aparentemente isso é uma circunferência. Aparentemente. Por que aparentemente? Vamos comparar. Eu vou comparar com a forma normal da circunferência. x² mais y² menos 2x0x menos 2y0y mais o quê? x² mais y² menos r² igual a zero. Aparentemente, isso representa a equação de uma circunferência. Essa daqui, aparentemente, representa a equação de circunferência. E a única coisa que a gente vai fazer aqui é tentar comparar. Comparar, como assim nós vamos comparar? Você vai fazer. Qual é o coeficiente de x aqui? É menos 2x0. Qual é o coeficiente de x aqui? É menos 6. Aí você já tem, ó, que menos 6 dividido por menos 2, que x0 é 3. Agora, menos 2y0 é o coeficiente de y. E qual é o coeficiente de y aqui? É mais 4. Então, 4 dividido por menos 2, eu já acho que y0 é menos 2. Então, aparentemente, a gente já encontrou o centro da circunferência. Se tiver centro, vai ser o centro no ponto 3, menos 2, se for uma circunferência. Por quê? Porque quando pegamos o termo independente, qual é o termo independente? x² mais y² menos r². Aí qual é o termo independente aqui? 7. Ok? Então o que é que nós vamos ter? 3², que vai dar 9, menos 2², que dá 4, menos r² igual a 7. Então a gente vai ter, ó, 9 com 4 dá 13. 13 menos 7 dá 6. R² igual a 6. Se R² é igual a 6, significa dizer que o raio é raiz de 6. Então se confirmou, realmente é uma circunferência. Por quê? Já pensou se você tivesse R² igual a 0? Não existe circunferência de raio zero. Como é que a gente interpreta isso? É como se você tivesse uma circunferência e ela se reduziu ao centro ali. Então, na realidade, não seria uma circunferência, seria um ponto que era o centro. Então, aqui, ou então, se você tivesse R² igual a um número negativo. No conjunto dos números reais, o quadrado de um número real nunca pode dar negativo. Então, ela tem centro no ponto 3 menos 2, e tem raio qual? Raiz de 6. Centro no ponto 3 menos 2 e raio raiz de 3. Então, essa é a equação na forma reduzida. Qual é a forma reduzida? X menos x0² mais y menos y0² igual a r². E a forma normal é quando a gente desenvolve essa equação da forma reduzida. E você passa a ter x ao quadrado mais y² menos 2x0x menos 2y0y mais x0² mais y0² menos r² igual a zero. Ui, se eu não quiser decorar isso aqui, eu tenho como? Tem. A gente vai usar um caso de fatoração que é o chamado trinômio quadrado perfeito, que tem tudo a ver com isso aqui. Beleza? Você vai ter que pensar mais um pouquinho, mas evita você de decorar essa equação. Os dois caminhos, ou usando o trinômio quadrado perfeito, que é o chamado completar quadrados, ou então usando a equação na forma normal, você vai conseguir chegar. Então olha para aqui que a gente agora vai aprender a completar quadrados. Rui, como é que a gente completa quadrados? A gente vai se basear no seguinte.
Toda vez que tivermos a quadrado mais, fala comigo, 2ab mais b quadrado, isso é um caso de fatoração chamado de trinômio quadrado perfeito. Então, isso aqui vai ser a mais b ao quadrado. Claro que se aqui tiver menos, aqui tem menos. Isso é o contrário, galera, do que a gente tinha feito. Isso aqui é a chamada fatoração. O que a gente fez lá foi o contrário, a gente fez daqui para lá, para encontrar a forma normal. Então a gente fez um produto notável. Daqui para cá é um caso de fatoração. Fatorar é escrever na forma de produto. Will, como é que a gente vai ter isso aqui? Ó? Presta atenção para a gente aprender bem direitinho isso aqui. Se nós tivéssemos assim, x² mais 6x. O meu objetivo é o seguinte. O meu objetivo nesse probleminha aqui é expressar em função de a mais ou menos b². Eu quero expressar em função de a mais ou menos b². Rui, e como é que a gente vai comparar? A gente vai comparar o seguinte. Eu sei que a² mais 2ab mais b², nós já sabemos que isso é a mais b ao quadrado. Então a gente pode chegar aqui, ó, e tentar comparar assim. Dizer que a² é x². Dizer que 2ab é 6x. Se a² é x², o correto mesmo seria dizer que a era mais ou menos x. Mas não tem problema se a gente colocar que a é x. Não vai ter problema nenhum. Se a vale x, dá para cancelar aqui, ó. Porque a não é x. Então, 2b é 6. Então, a gente já sabe que b é 3. Porque 2b é 6. Então, se pegarmos isso aqui, se pegarmos a minha expressão x² mais 6x, e eu chegar e dizer que é a, que é x, mais, porque tem mais aqui, se não fosse menos. Agora quanto? 3 ao quadrado. Isso aqui não está igual, isso não é igual. Isso não é uma igualdade, essa sentença não é verdadeira. Por que não é verdadeira? Essa sentença não é verdadeira porque isso aqui é x² mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, nós temos duas opções. Quais são as duas opções? Ou acrescentamos 9 aqui, que é o b², ou nós retiramos 9 daqui. Aí agora tá legal. Rui, então como é que seria isso de uma forma prática? Se eu tivesse, por exemplo, x² mais 10x, basta que a gente faça isso aqui, ó, galera. Vê o que é que a gente faz. A gente pode pegar aqui e fazer x². Aí divide isso aqui por 2. Por que divide isso por 2? Para ficar 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar 2 vezes x, o primeiro já é x. Então, quando eu dividir isso por 2, dá 5. Não é verdade? Então, isso aqui está igual. Aí agora, se eu chegar aqui e fizer a² mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, o que é que está faltando aqui? O b². Vê, ó, a² mais 2ab mais b². Então, eu tenho que retirar b². De forma prática, por exemplo, se nós tivéssemos y² mais 8y, então a gente já faz assim, ó, y² mais 2 vezes y, aí ó, 8 dividido por 2 dá 4. Então eu já sei que o b é 4. Então eu posso escrever como sendo y² mais 2 vezes y vezes 4, mais 4 ao quadrado. Aí retira, né?
o 4 ao quadrado. Por quê? Isso aqui vai ser y mais 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Da mesma forma que esse aqui era x mais 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado, que é menos 25. Então, na realidade, é isso que a gente faz para completar quadrados. Mas, Rui, eu estou achando que isso está meio desfocado do que a gente estava estudando. Não, não está desfocado. A gente vai ter a necessidade de escrever expressões, por exemplo, x² menos 4x, y² mais, por exemplo, 2y, em função do quadrado da soma ou diferença. Como é que seria? Você faz x, aí como aqui tem um menos, aqui é menos, aí divide por 2. Divide por 2 para já saber qual era o b. Aí aqui, ó, se eu dividir por 2, eu tenho que tirar o quadrado dele, que é 4. Aí aqui, ó, eu faço y, mais, aí divido isso por 2, dá 1 ao quadrado, e eu tenho que tirar o quadrado de 1, que é 1. Então, isso é completar quadrados. Beleza? Vê o que é que a gente tem aqui. A gente vai ver agora para que serve esse completar quadrados. Vê só. Eu quero o centro e o raio dessas circunferências. Nós já aprendemos a encontrar o centro e o raio usando a forma o quê? Normal. x² mais y² menos 2x0x menos 2y0y mais x0² mais y0² menos r² igual a zero. Primeira coisa que a gente faz é agrupar os termos de mesma variável. Então, ó, aqui na variável x eu tenho x² menos 6x, não é verdade? Aí agora, na variável y, a gente vai ter y² mais 8y mais 21 igual a zero. Aí aqui eu quero completar o quadrado. Como é que nós vamos completar o quadrado aqui? x² menos 2 vezes o primeiro, que é x. Aí quando eu dividir aqui 6 por 2 dá 3. Então eu vou colocar 3 ao quadrado já. Aí já retiro o quadrado de 3, que é 9. E agora aqui, ó, y² mais 2 vezes o primeiro. Aí divido por 2, quanto é que dá? 4 pelo segundo. Aí mais o quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado. Se eu acrescentei 3 ao quadrado, eu tive que tirar 3 ao quadrado. Se eu acrescentei 4 ao quadrado, eu tenho que tirar 4 ao quadrado e repetir 21. Isso aqui, ó, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, x menos 3 ao quadrado mais o quadrado do segundo. E aqui vai y mais, qual é o segundo termo? 4 ao quadrado. E agora, igual a quanto? Como isso estava igual a zero, né? Como isso estava igual a zero, aí ficou, ó, menos 9 com menos 16 dá menos 25, então vai ficar 4. Lembra, não pode esquecer da equação na forma reduzida. Nunca é demais repetir a equação na forma reduzida, que é x menos x0 ao quadrado, mais o que, galera? Y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Comparando aqui, qual vai ser o centro? 3. Aí aqui, ó, menos 4, não esquece, porque se está mais é porque... E r² é 4, então o raio é 2. Essa é a maneira que se tem de se trabalhar com a forma normal, sem decorar aquela expressão toda, você completando quadrados. Mas ou uma forma ou a outra, você também vai conseguir. Então vamos fazer o mesmo aqui. Nesse aqui, o que é que a gente tem? Primeira coisa, a gente agrupa as incógnitas, os termos de mesma variável, né? x² mais 2x. E agora, y² mais 4y menos 4 igual a zero. Se a gente vai, ó, lembra de quadrado do primeiro, aí vai botar 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu dividir, o segundo é 1. Então eu já boto 1², mas eu tenho que retirar o quadrado dele, na verdade, porque não tinha ali. Ou retirar ou acrescentar aqui, para equilibrar, na verdade, pessoal.
Então, nós vamos ter quadrado do primeiro, aí, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo, aí tem que dividir por 2. Aí, mais o quadrado do segundo, eu também teria que retirar 2 ao quadrado, que é 4. Então, fiquei com o quê? Aqui nós ficamos com x mais 1 ao quadrado. Aqui ficamos com y mais 2 ao quadrado, igual a 9. Isso é a equação da circunferência que tem centro em que ponto? Tem centro no ponto, ó. Lembra que a equação é x menos x0, então vai ter centro no ponto menos 1, menos 2, e r quadrado é 9, significa dizer que o raio é 3. Claro que nós poderíamos encontrar isso aqui usando aquela forma normal, não é verdade? Usando a forma normal. Mas o que fizemos aqui foi completar quadrados. Rui, qual era a forma normal? Mais ou menos como aquele exemplo que a gente fez, né? O que é que nós tínhamos aqui? X quadrado mais y quadrado menos 2x0 x menos 2y0 y mais x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E comparar. Só é pegar o coeficiente de x e dividir já por menos 2. Aí já achava que era 3. Dividir por menos 2. E o termo independente decora isso aqui e iguala a isso aqui. Beleza? Essa seria uma outra maneira. Agora, vamos ver como é que pode aparecer isso nas questões. Olha essa primeira questão. Ele quer o seguinte. X quadrado mais y quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0 é a equação de uma circunferência. Ele quer a soma das coordenadas do centro com o raio. Ele quer o x0 mais y0 mais r. Então, o que ele está querendo ele vai querer x0 mais y0 mais r. É isso que ele está querendo. Esse é o objetivo dele. Não é verdade? Vamos fazer aqui das duas maneiras. Primeira maneira. Rui, qual é a primeira maneira que a gente vai fazer? Completar quadrados, que é o que a gente acabou de estudar. Então, eu vou repetir aqui. X quadrado mais y quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0. Então, nós temos que primeiro agrupar, né, as incógnitas, a ordem das parcelas do mesmo tipo, né, não altera a soma. Então, nós vamos ter x quadrado menos 4x. Vou completar um quadradinho aqui. E aqui nós vamos ter y quadrado, bora? Mais 6y menos 3 igual a 0. Essa é a primeira maneira. Aqui nós vamos ficar com x quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é x. Aí dividido por 2, né, porque eu já botei um 2 aqui, vai dar 2. Então, o segundo é 2. Então, 2 ao quadrado. E eu tenho que tirar o 2 ao quadrado, que é 4. Aí aqui, y quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tem que ser 3 quando eu dividir por 2, mais o quadrado do segundo, que é 9. Eu tenho que retirar 9 aqui. Então, ficamos com x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. Aqui vai dar 4 com 9, 13, 16. Então, isso é a circunferência que tem centro no ponto 2, menos 3, não é? E raio 4. Então, isso aqui ficou 2 com menos 3 com 4. Isso aqui deu 3, cuja resposta está na letra B. Rui, mas você falou para a gente que ia ter uma segunda maneira, sim. A segunda maneira é nós encontrarmos fazendo uma comparação com a forma normal. E qual é a forma normal da equação da circunferência? X quadrado mais y quadrado menos 2x0x menos 2y0y mais x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r quadrado igual a 0. Então, nós podemos simplesmente comparar.
Como é que a gente compara? Qual é o coeficiente de x aqui? Menos 2x0. E aqui é menos 4. Qual é o coeficiente de y? Menos 2y0 e ali é mais 6. Qual é o termo independente? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. E aqui o termo independente é menos 3. Menos r quadrado é igual a menos 3. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. E agora? 6 dividido por menos 2 dá menos 3. E quando a gente substituir aqui, ó, vai ficar 4 mais 9 menos r quadrado igual a menos 3. Nós vamos achar que o raio é 4. Como ele queria essa soma, quando somarmos aqui, vamos obter x0 mais y0 mais r, que vai dar 3. De boa, seria a segunda maneira. Primeira maneira, o que é que a gente tem? Usando completar quadrados. E aqui a forma normal da equação de uma circunferência. E para fechar esse primeiro momento de equação da circunferência, vamos conferir esse exemplo 5. Que ele quer saber qual é o valor de K nessa equação para que isso represente uma circunferência. Então, o que é que a gente vai ter? Tenho duas opções, completar quadrado ou a forma normal. Eu vou pela forma normal. X quadrado, né? X quadrado mais y quadrado é menos 2x0x menos 2y0y mais o que? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r quadrado igual a zero. Então, se compararmos aqui, ó, o que é que a gente vai ter se compararmos? Comparando aqui, qual é o coeficiente de x? Menos 2x0. E lá é menos 4. Então, já chego que x0 é 2. Agora, menos 2y0 é 8. Então, 8 dividido por menos 2, y0 já vale menos 4. E agora, x0 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, y0 ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos r quadrado igual a k. Vou jogar esse para cá e esse para lá. Nós vamos ficar aqui 20 menos k é igual a r ao quadrado. Então, vamos chegar aqui, r é raiz quadrada de 20 menos k. Então, o que é que nós vamos concluir a partir disso aqui? Primeiro, no conjunto dos números reais, só existe a raiz quadrada de número não negativo. Então, esse k já não poderia ser maior que 20, porque senão, radicando aqui, ficaria negativo e teria a raiz quadrada do número negativo. Mas ele também não pode ser zero, porque como a gente falou, se o k for zero, é uma circunferência degenerada, reduziu-se a um ponto. E um ponto não é uma circunferência. Então, esse k aqui deve ser um número menor que 20, para que você aqui tenha um radicando positivo e a raiz de um número positivo proporcione um número positivo. O que é que nós aprendemos nessa aula de circunferência? Equação reduzida da circunferência que tem centro no ponto x0, y0 e raio r. Não esquece. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Esta é a chamada equação reduzida da circunferência. A equação normal é você desenvolver. Usar quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que vai dar uma expressão como essa. Se não quiser usar essa expressão, você pode usar completar quadrados, que é o caso de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, continua estudando e observa aí que nós vamos ter o quê? Outros 2 vídeos sobre circunferência, para você brilhar